Fala, tropinha, beleza? No vídeo de hoje trarei pra vocês uma tática perfeita pra você vencer tudo no Soccer Manager 2025. Fica até o final, rapaziada, pra você pegar essa tática e colocar no seu modo carreira. Antes disso, deixa o likezão aí, fortalece o vídeo, se inscreve no canal, ativa também o sininho de notificações. Se puder, se torne membro do canal pra ter benefícios. E se o botão de hypar tiver nesse vídeo, você fortalece aí e hype o vídeo pra gente tentar chegar no top 100. Então é isso aí, família, fica até o final, vambora pra essa tática insana. Beleza, rapaziada, aqui no Campeonato Brasileiro, Botafogo foi o grande campeão e tô fazendo essa tática aqui com o Botafogo, galera, que é um time que tá em ascensão agora no Brasil. Testei essa tática no fogão e deu muito certo, então vambora aí ver o que aconteceu na temporada e no final do vídeo trago a tática pra vocês. No Campeonato Brasileiro, o Botafogo foi o grande campeão, 38 jogos, 27 vitórias, 8 empates e apenas 3 derrotas. Marcamos aí 111 gols, sofremos 40, saldo de gols 71 e 89 pontos. Segundo colocado foi o Palmeiras com 84 pontos, terceiro o Atlético Mineiro com 78, junto com o Fluminense. Flamengo quinto, sexto foi o Grêmio, sétimo o Inter, oitavo Vasco da Gama, nono Corinthians, décimo Cruzeiro, décimo primeiro São Paulo, décimo segundo RB Bragantino, décimo terceiro Atlético Paranaense, décimo quarto Cuiabá, décimo quinto Bahia, décimo sexto foi o Vitória e na zona de rebaixamento Fortaleza, Juventude, Criciúma e o Atlético Goianiense foram rebaixados. O grande artilheiro do Brasileirão nesse save aqui foi o Pedro, do Flamengo, 31 jogos em 37 gols. Thiago Almada aparece aqui com um gol a menos, né, 36 em 35 partidas. Ele foi muito bem nessa temporada, como joga esse meio atacante argentino. E na Série B, família, o Sport foi o grande campeão, o América Mineiro segundo, terceiro Santos e o quarto foi o Mirassol aqui na Série B. Eu nunca mostro, mas vocês gostam, então tá aí Série B para vocês. Aqui na Copa do Brasil, o Botafogo entra nas oitavas de finais pegando o Santos. No primeiro jogo 4-2 pra gente fora de casa, fomos muito bem. E na volta mais uma goleada, dessa vez 4-0 no Newton Santos, 8-2 no agregado, avançamos para as quartas de finais. Nas quartas pegamos um time muito fraco que foi o Mirassol, né, time de Série B. No primeiro jogo logo goleada, 7-1, rapaziada. E na volta para garantir mais outra goleada, 4-0 para cima do Mirassol, 11-1 no agregado, estamos na semifinal da Copa do Brasil. Pegamos o Flamengo e no primeiro jogo 3-1 para o Botafogo, na nossa casa, 3 gols de Thiago Almada e foi de virada porque o Arrascaeta começou marcando aí para o Flamengo. E na volta repetimos o placar, rapaziada, 3-1 novamente, 6-2 no agregado. Botafogo despacha o Flamengo na Copa do Brasil e está na grande final. E vai pegar o Palmeiras, rapaziada, ó, no primeiro jogo eles ganharam do Fluminense 2-0 e na volta a mesma coisa, 2-0 de novo, 4-0 no agregado. E na grande final tá aí, rapaziada. Primeiro jogo foi 1-0 para o Palmeiras, mas na volta Botafogo venceu de 3-0, virando o placar e campeão da Copa do Brasil, 3-1 no agregado. O Thiago Almada marcou 13 gols na Copa do Brasil, mas ele não foi artilheiro. O grande artilheiro foi o Renato Kaiser, aqui do Criciúma, que em 6 partidas marcou 15 gols. Aqui na Copa Sul-Americana, a final foi entre Cruzeiro e Internacional. O Internacional passou o carro por cima, 4-1 na final, e foi o grande campeão aí da Copa Sul-Americana. Na fase de grupos da Libertadores, Botafogo passou em primeiro, e Colo-Colo em segundo, Independente Del Valle em terceiro e São Lourenço em quarto. Grupo muito difícil, mas passamos em primeiro aí com 6 vitórias. Felizmente aqui, né, eles não atualizaram, ainda está bugado a fase de grupos da Libertadores. Nas oitavas finais, pegamos o Fortaleza no primeiro jogo logo de cara, 5-1 para cima deles na Arena Castelão, goleada. E na volta foi mais tranquilo, 4-1, 9-2 no agregado, avançamos para as quartas, onde pegamos o River Plate. Logo no primeiro jogo no Monumental, 3-0 fogão para cima deles. E na volta, tranquilo, 2-0, 5-0 no agregado. Estamos na semifinal. E uma semifinal carioca, família. Pegamos o Fluminense, 2-2 no primeiro jogo no Maracanã. Thiago Almada e Luiz Henrique fizeram para o Botafogo. O André descontou e aos 89 minutos, o Ganso empatou a partida. Mas na volta, num jogaço, rapaziada, 3-2 Botafogo, hat-trick de Tiquinho Soares. O Germancano marcou 2, cara, esse jogo foi muito insano, porque um marcava, o outro ia lá e marcava. Aí o outro marcava, o outro ia e marcava novamente. Foi o grande jogo aí desses dois centroavantes, mas o Tiquinho se deu bem, colocando o Botafogo na grande final da Libertadores. E vai ter outro clássico, né, rapaziada? Vai pegar o Flamengo. Empatou com o Grêmio aqui no primeiro jogo e na volta foi 4-2. Então teremos Flamengo e Botafogo na grande final da Libertadores. E claro, vocês vão acompanhar aí os melhores momentos dessa grande final, dessa grande partida. Vamos lá então, clássico na final da Libertadores entre Botafogo e Flamengo. Feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go.
hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They'll deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. You got a mind, but even that could change. You could flip the gray matter like some batter in your brain. That's why I say, fake it till you make it A. And if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad to okay. Take the worst thoughts saying, turn them to a game. Take the best thoughts saying, put them on display. On repeat in your brain till you're feeling no more pain. E tá aí, rapaziada, vitória do Fogão pra cima do Flamengo. Eu sou flamenguista, não quero que isso nunca aconteça, né? Mas aqui foi bom. Botafogo campeão da Libertadores, 3-1 pra cima do Flamengo. E o artilheiro da Libertadores foi justamente o Thiago Almada, com 11 partidas e 13 gols aqui na Copa Libertadores da América. Foi bem demais. Vamos dar uma passadinha rápida aqui, rapaziada, nos principais jogos da temporada. Algumas principais goleadas, ó, tem 4-0 pra cima do São Lourenço, 4-0 pra cima do Vitória. Duas goleadas seguidas aqui, uma de 5-0 pra cima do Independente Del Valle e outra de 5-1 pra cima do Juventude no Campeonato Brasileiro. Cara, essa tática aqui é muito boa, o time vai muito bem. Essa tática, rapaziada, ela é parecida com um pouco, né, com a tática lá do modo desafio. Vocês pediram bastante, eu dei uma mudada nela e tô trazendo nesse vídeo pra vocês. Então fica até o final do vídeo que já mostro ela pra vocês aí. Tem 7-1 pra cima da RB Bragantino, família só goleada, bastante vitória. Teve um bom número de empates também, poucas derrotas, mas essa tática é boa. Colocando um time melhor, né, você vai bem demais, vencendo aí praticamente todas as partidas da temporada. Vamos dar uma olhada agora no top 3 artilheiros do Botafogo aqui nessa temporada com a tática perfeita. No top 3 ficou ele, Tiquinho Soares, 81 de overall, amassa demais aqui no SM, 42 jogos ele marcou 29 gols. No top 2, Carlos Eduardo, jogador que é reserva na equipe, rapaziada, foi muito bem, 16 jogos como titular, 19 como reserva, ele marcou 36 gols no Botafogo. E claro, em primeiro não poderia ser outro, Thiago Almada, argentino com 82 de overall aqui no SM no Botafogo, 49 jogos, 4 como reserva, ele marcou 62 gols nessa temporada com o Fogão, ajudou demais, grande artilheiro aí da temporada. Aqui no registro ficamos com 78% de vitórias, cara, não é uma porcentagem tão boa, mas eu não me basei muito na porcentagem, em sim como a equipe joga, se ela marca muito gol, se ela realmente é boa nas partidas. Ficamos aí com 59 partidas, 46 jogos, 9 empates, foi bastante, e apenas 4 derrotas. Mas olha só, conseguimos aí 3 títulos na temporada, né, como mostrei pra vocês já, Copa Libertadores, Copa do Brasil e também o Brasileirão. Na minha opinião, o percentual de vitória é baixo, mas conquistamos tudo que era possível. Então, pra mim, tá perfeito, essa é uma tática perfeita. Recorde de vitórias consecutiva foram 8 vitórias direto na temporada e recorde de jogos sem derrota, 18 jogos sem perder nesse ano com o Fogão com essa tática. E agora sim, rapaziada, vou mostrar pra vocês aí a tática que eu usei, essa tática perfeita. Como eu falei, ela é um pouco parecida com o modo desafio que vocês pediram bastante aí no canal e tô trazendo pra vocês. Ela é um 4-2-4 ou 4-2-1-3, você que sabe, você que decide. Mas é verdade, né, que ela ataca com 4 jogadores. Essas aí são as funções dos jogadores, os dois laterais. Você coloca médio ala, o zagueiro você coloca destruidor de jogo os dois, o volante pela direita você coloca médio combativo e o volante pela esquerda você coloca médio costa a costa. O meio atacante da equipe você coloca atacante retrite, os pontas avançado lateral os dois e lá na frente referência. Mas aqui, claro, você pode testar um general ou então um finalizador que deve funcionar muito bem também. Na tática, em geral, amplidão mais largo, mentalidade atacante, ritmo rápido
rápido, fluidez da formação normal, ritmo de trabalho rápido e criatividade negrito. No ataque, os passos são variados, ataque por ambos os flancos, avançados, rematar sempre possível, jogo amplo, variado também, construção rápido e contra-ataque não. A defesa, pressão todo o campo, desarme. Você era pra ser duro aqui, né, rapaziada, mas tá bugado no SM agora e ele fica sempre no agressivo. Então não tem jeito mesmo, senão você vai ter que ficar mudando toda a partida. Mas não vai ter jeito, né? Ele sempre vai ficar no agressivo e você sempre vai tomar bastante cartão vermelho. Linha defensiva coloca alto, guarda-redes não e perda de tempo baixo. Então essa aí é a tática, rapaziada. Espero que vocês gostem, espero que dê certo no modo carreira de vocês. E se você tiver uma tática boa, mano, me manda lá no grupo do WhatsApp, vou deixar aí na descrição, ou então tá na aba sobre do canal, passa lá, entra lá no grupo, manda a sua tática pra mim, pra eu testar e se der certo, trago aqui pro canal também. Antes de terminar o vídeo, deixa o like aí, fortalece, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações. Na tela final vou deixar mais 2 vídeos pra você assistir, passa lá. Então é isso aí, família, ficando por aqui, até a próxima, valeu, fui, tamo junto, é nóis!